o Mano chega já com esse desafio. Tem o clássico contra o São Paulo antes, né? Bom a gente lembrar disso. Neste sábado, no Morumbi, 18h30, e na terça-feira a grande decisão, né? O Mano tem aí já o jogo contra o Fortaleza, empate por 1-1 no jogo de ida. Eu havia trazido aqui que houve um desânimo muito grande dos jogadores, né, do elenco no vestiário. Eu escrevi isso numa coluna após o jogo de ida, né, na Neoquímica Arena, e os jogadores entendiam que não dava para reverter esse jogo, né? Reverter não, porque foi empate, né? Mas ficou com aquele gostinho de derrota, e que sob o comando do Vanderlei talvez eles não iam conseguir. Enfim, aquela pressão, e o Vanderlei já havia realmente perdido o grupo, e a diretoria tomou a decisão de demiti-lo, e Mano Menezes, né, foi contratado, já assinou o contrato, já realizou o primeiro treino, e a gente tem bastante coisa aí para falar do primeiro dia do Mano no Corinthians, Thiago. Pô, tem uma declaração do Mano que gira em torno de falar que promete um futebol em que o torcedor tenha prazer. Vocês viram isso aí? Eu vi. Fala, PVC, é tudo que a gente quer, né? Não, a questão é conseguir montar esse time, né? Um time que seja com o estilo do Mano Menezes. O time do Corinthians de 2009 dava prazer, né? Um time que tinha Jorge Henrique, Ronaldo e Dentinho, jogava com 3 atacantes. PVC, você sabe, PVC, que eu tava lembrando disso aqui na redação outro dia. O Mano foi o cara que voltou a escalar 3 atacantes aqui no Brasil. E não foi assim num joguinho, foi na semifinal do Campeonato Paulista contra o São Paulo, e pegou todo mundo de surpresa. E na época ele justificou porque o São Paulo jogava com 3 zagueiros. Você lembra disso, PVC? Ele fez o que para mim era 4-2-3-1. Ele jogava Christian e Elias, jogava Felipe, Alessandro, Chicão, William e André Santos, Christian e Elias, Jorge Henrique, Douglas e Dentinho, e Ronaldo na frente. Mas ele trabalhou mais de um mês antes das semifinais para jogar Jorge Henrique, Ronaldo e Dentinho, para fazer... Que aí é uma sutileza, se é um 4-3-3 ou 4-2-3-1. Eu escalo 4-2-3-1, eram 3 atacantes. Perfeito. E ele ganhou do São Paulo os 2 jogos e classificou para a decisão. Foi campeão paulista invicto. O último campeão paulista invicto foi o Mano Menezes com o Corinthians em 2009. E num momento em que o Mano tinha aquela aura de retranqueiro, né, Samir? E ele foi lá e meteu um time ofensivo. Exatamente, né? E tinha também, né, subido, né, com o Corinthians da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Mano, ele tem essa fama tinha pelo menos essa fama de retranqueiro, mas ele é bem mais ofensivo do que muitos técnicos que passaram pelo Corinthians nos últimos anos. Pelo menos para mim, ele é mais ofensivo que o Silvinho, ele é mais ofensivo que o Carille. Ele é um técnico que trabalha bem o sistema defensivo, mas ele não deixa de marcar alto, não deixa também de atacar. E até o Luxemburgo, né, que realmente surpreendeu nessa última passagem, que o Luxemburgo lembrou aí o Carille de 2019, né? Aquele jogo, Corinthians Estudiantes na Argentina, lembrou muito aquele Corinthians e Santos de 2019, que o Santos São Paulo amassou o Corinthians no Pacaembu. O Corinthians não conseguia sair jogando, e depois o Corinthians também classificou nos pênaltis, né, nos 2 jogos. E o Mano, para mim, é mais ofensivo do que todos esses aí que eu citei. O Mano Menezes, para quem é mais jovem, o Mano chegou ao Corinthians pela primeira vez em 2008, o time estava na Série B, o Mano tinha feito uma campanha muito boa com 15 de Campo Bom, lá do Rio Grande do Sul, na Copa do Brasil. E aí ele veio para o Corinthians, jogou a Série B, ganhou sem nenhum... Não, foi pro Grêmio. Foi pro Grêmio primeiro. Vice-campeão da Libertadores. Isso. E aí depois do 15 de Campo Bom, passou pelo Grêmio, veio para o Corinthians, jogou a Série B. No mesmo ano que o Corinthians estava na Série B, ele levou o Corinthians até a final da Copa do Brasil, acabou perdendo para o Sport, certo? Se não me falha a memória. Exatamente. E aí ele seguiu no Corinthians com o Ronaldo, ele foi o técnico do Ronaldo no Corinthians, foi campeão paulista invicto, aquela final dos golaços do Ronaldo contra o Santos, e ganhou também a Copa do Brasil. No ano seguinte ele foi para a seleção brasileira e perdeu a Copa América, dirigiu o time nas Olimpíadas, também não conquistou o ouro olímpico, e aí isso era um crime, né? Porque o Brasil perseguiu o ouro olímpico, e curiosamente,
quando ele ajeitava a seleção brasileira, ele foi demitido depois de ganhar um superclássico, o segundo superclássico contra a Argentina. Na segunda passagem dele pelo Corinthians, dirigiu de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014 e não teve nenhum título. Mas o Mano Menezes é um cara... e um detalhe muito importante que passou aqui por mim. O Mano Menezes foi o primeiro treinador a convocar o Neymar para a seleção brasileira. O Mano é um cara que tem muita história, né, PVC? Pode-se esperar qualquer coisa do Mano, menos inexperiência. Ele está muito feliz de voltar ao Corinthians. Ele se sente... Ótima notícia. Ele se sente respeitado no Corinthians. E acho que esse respeito que ele tem no Corinthians tem a ver com o que ele fez no Corinthians, ser campeão invicto do Paulista, ser campeão da Copa do Brasil. Depois, em 2014, vamos lembrar que em 2013 o Corinthians, campeão do mundo, fez uma campanha terrível no Campeonato Brasileiro. E em 2014, ele levou o time ao 4º lugar do Brasileirão e de volta à Libertadores. A montagem do time de 2015 é mérito do Tite, mas a montagem do time é do Tite, mas a montagem do elenco passou pelo Mano em 2014. O Tite não pegou terra arrasada quando voltou em 2015. O time estava montado, sem ter os resultados desejados. Foi 4º colocado no Paulista, do Brasileiro, mas o Tite tinha um time montado, então isso deixou respeito ali dentro. Então, acho que essa relação é o ponto de partida. E, vamos combinar, o Vanderlei Luxemburgo foi contratado pelo Corinthians em maio, porque o Corinthians cavou um buraco com Fernando Lázaro, Cuca e Danilo e tentou sair desse buraco convidando o Tite, que não quis retornar, e convidando o Mano Menezes, que manteve a palavra com o Internacional, apesar de ter ouvido, olha, é melhor você sair do Inter e ir para o Corinthians, porque aqui no Inter vai acontecer de você sair na segunda curva. E o Mano disse, não, eu acredito no trabalho, nós vamos tentar ganhar a Libertadores aqui, e vão chegar os reforços, ainda vão chegar os reforços, vamos tentar ganhar a Libertadores aqui, e eu tenho um contrato e vou cumprir meu contrato. E 2 meses depois, o Mano foi demitido do Internacional e chegaram os reforços. O Internacional, que está disputando a vaga na final da Libertadores, tem Rocher, Hugo Malho, Arangues e Ener Valencia como titulares, que não estavam no Internacional na primeira fase, na fase de grupos. O Cauã Oliveira aqui no chat diz: é o melhor programa do YouTube, sucesso absoluto para vocês, do elenco do UOL Esporte. O Walter Scaglione Júnior diz aqui: PVC, quando você não fala de estatísticas, você é uma enciclopédia, não gosto tanto de números, adoro seus conhecimentos e suas histórias. Samir, olha a pergunta que os caras puseram aí na tela, disseram que você vai responder. Com o Mano, o Corinthians ganha a Sul-Americana? Molezinha para responder. Não, molezinha. Eu acho que o Fortaleza ainda segue como favorito, até porque existe um trabalho já há muito tempo, né, sendo bem feito pelo Vojvoda, mas eu acredito que o Corinthians vai ser mais competitivo, pelo menos na terça-feira. Parece loucura falar isso, porque nós estamos falando aí de 3 dias de trabalho, né, 4 dias no máximo, mas com o Vanderlei eu só esperava aquilo que a gente viu nos últimos jogos. O Corinthians, para mim, o Vanderlei já entrou, e eu conversava isso com uma fonte no Corinthians, ela concordou comigo. Para mim, o Vanderlei já entrou no jogo da Neoquímica Arena pensando no Cássio lá em Fortaleza, a estratégia dele. Aliás, depois contra o Estudiantes, ele falou que foi isso, né? Não, a nossa estratégia era apostar no Cássio, né? Para mim, ele já estava com essa cabeça já, e o Corinthians ia ficar somente se defendendo, e aí nós íamos ter que esperar teve o milagre de La Plata, né? Íamos ter que esperar o milagre lá em Fortaleza para que o Corinthians passasse, porque é bola na trave, é o Cássio fazendo defesas, e se não acontecesse isso, uma goleada ou, né, a derrota. Com o Mano Menezes, eu acredito que o Corinthians vai se defender bem e vai sair um pouco para o jogo, pelo menos. Se não vai sair muito, mas vai sair um pouquinho para o jogo. O Lucha não acreditava em saída de contra-ataques, nada, porque nem em casa ele estava fazendo isso. Estou sendo muito duro com o Lucha ou não?
Um pouquinho. Eu estava vendo hoje de manhã o ótimo posse de bola, e aí eles levantaram uma dúvida que eu achei curiosa. Vamos ver como é que vai estar o departamento médico do Corinthians, se vão liberar todos os jogadores para a partida ou não, insinuando que havia uma má vontade com o trabalho do Vanderlei. Eu custo acreditar nisso, PVC. Eu não vou especular. A questão é, amanhã o Mano não tem Moscardo, Fagner e Yuri Alberto. Então, os 3 suspensos no clássico contra o São Paulo. Um ponto importante amanhã. O Mano nunca perdeu no Morumbi para o São Paulo. O Mano disputou 8 clássicos, são 3 vitórias, 4 empates e uma derrota. Uma derrota no Pacaembu. Eu publiquei ontem, estou falando de memória agora. Mas tem uma derrota só no Pacaembu. O Mano nunca perdeu para o São Paulo no Morumbi. Mas o São Paulo é amplo favorito no Morumbi contra o Corinthians. Entre outros motivos, porque o São Paulo preservou o seu time titular, campeão da Copa do Brasil, para somar 6 pontos nessa semana e entrar na primeira página da tabela. O Caleri adiou a cirurgia não tem data marcada e só será marcada depois do jogo contra o Corinthians. Então o Caleri joga contra o Corinthians para o São Paulo ganhar do Corinthians e se colocar na primeira página. E o Corinthians não tem Moscardo, não tem Yuri Alberto e não tem Fagner. E não tem um time montado, por mais que o Mano Menezes chegue para estruturar a equipe, ele vai partir de um primeiro jogo com a prioridade de tentar somar um ponto, eventualmente no Morumbi, e ganhar o jogo em Fortaleza, para ter a chance de título contra a LDU na decisão. Então, é um jogo muito difícil para o Corinthians, nesse momento. Agora, quem é que estava no departamento médico nas últimas semanas? O único problema de departamento médico era o Fagner e o Renato Augusto, né? Que foram liberados nos últimos jogos, atuaram. E fica essa questão do Renato Augusto estar 100%. O Rojas também não jogou, né? E o Rojas não atuou, foi desfalque na última partida. Mas não jogou porque foi decisão de preservação em função dele ter uma lesão de tornozelo anterior e você está montando um time... Sim, PVC, mas é que, assim, não defendendo, porque não precisa de defesa o debate de posse, mas o debate foi levantado porque o Vanderlei, na coletiva, foi duro. Ele falou assim, pergunta para o departamento médico por que o Rojas não jogou. É simples assim. O Vanderlei foi duro assim. Tá, eu vou colocar aqui a prévia do jogo Corinthians e Botafogo, que eu coloquei semana passada. Problemas, nenhum. Então, semana passada, contra o Botafogo, não tinha ninguém no DM. Então, mas o Rojas não jogou contra o Fortaleza. O Rojas parece muito que é uma lesão mal curada, né? Que foi tentando dar uma forçada e uma hora viram que não dava mais. Eu tenho um hábito, Samir. Toda vez que eu vejo que um clube está contratando alguém, eu vou pesquisar sobre esse alguém. Por exemplo, quando o Palmeiras contratou o Daverson lá atrás, eu fui pesquisar e tinha uma entrevista do Daverson dizendo que não queria voltar para o Brasil. E o Palmeiras contratou. E aí, só sobre o Rojas, quando eu fui pesquisar sobre ele, uma das primeiras coisas que eu encontrei é jogador com histórico de lesões. Não, então, ele tem uma lesão no tornozelo. Ele chegou e teve uma lesão no tornozelo grave, importante, que ficou fora do tempo. Mas na semana passada, antes do jogo contra o Botafogo, olha o jogo do Botafogo. Foi o último jogo do Brasileirão. Cássio, Bruno Mendes, Gil, Lucas Veríssimo, depois Fagner e Matheus Bidu, depois Fábio Santos. Moscardo, depois Renato Augusto, Pedro, depois Mosquito, Matias Rojas, Maicon Wesley, depois Romero e Yuri Alberto. Jogou todo mundo. Todo mundo perfeito. Jogou. E aí o Rojas não jogou contra o Fortaleza na terça. Com todo respeito, assim, uma semana atrás não tinha ninguém no DM. Entendi. Então assim, o que você está deixando bem claro e eu concordo com você, não há indício de má vontade de ninguém com o Vanderlei. As lesões realmente... O DM nunca esteve cheio, Thiago, do Corinthians. A questão do Corinthians é um elenco com uma idade avançada. Exato. E uma programação de quem vai ser poupado ou não. Porque só estavam o Fagner e o Renato, depois entrou o Rojas, né, que foi só para esse último jogo. A gente não sabe se ele volta agora contra o São Paulo. Mas o problema do Corinthians é isso, é que é um elenco mal montado, muitos jogadores acima dos 30 anos, e fica essa questão de poupar ou não, que já era problema também do Vitor Pereira, né? Tinha
Tinha essa questão também. E uma vez eu ouvi do Muricy Ramalho, esse negócio de fisiologia, vetar jogador, a gente tem que respeitar, mas é difícil de engolir. E parece que foi o que aconteceu nesses episódios recentes, que vieram a público de desentendimento entre o Vanderlei Luxemburgo e a fisioterapia do Corinthians. Eu insisto, não acredito em sabotagem de jeito nenhum. Ninguém vai sabotar o próprio clube. Fala, Samir. Sabotagem não existe e jamais podemos falar isso. Mas uma coisa eu posso falar que eu apurei. Depois do jogo contra o Fortaleza, os jogadores conversaram com a diretoria e colocaram ali situações de que não dá mais, não vamos conseguir passar. Isso foi falado, não foi corpo mole em campo, jamais falaria isso e nem apurei isso, nunca citaria. Mas uma conversa dizendo que não dá mais dos jogadores para a diretoria teve. Você disse em relação ao trabalho do Luxemburgo. Não estou nem falando que foi um pedido de demissão, tá? Vocês têm que demitir, porque isso daí geraria reclamação e eu não tenho isso. O que eu digo do Corinthians, né, para com a informação que eu estou passando. Mas que existiu uma conversa depois do jogo contra o Fortaleza de que, não dá mais, já deu. Sexta-feira não vamos conseguir. Não sei se o PVC, você sabe, PVC... Eu acho, a gente falou ontem sobre isso. Eu vou voltar atrás. Eu acho a escolha do Mano correta. O Mano sabe exatamente onde é o campo minado. No Corinthians, o Mano sabe onde pisa e onde não pisa. E tem uma chance gigantesca de dar certo. Um trabalho que é de reconstrução. Não é que ele vai ganhar a Copa Sul-Americana. O trabalho dele não é de semana que vem. Ele pode ganhar a Copa Sul-Americana e pode perder a Copa Sul-Americana. O que precisa acontecer no Corinthians agora é um processo de remontagem do elenco para 2024. É um novo processo. A parte, acho que entender que esse momento é positivo pela chegada do Mano, vou voltar um passo atrás. A demissão do Vanderlei Luxemburgo se dá por tudo isso que o Samir está dizendo, e eu disse isso ontem aqui. O elenco não gosta do trabalho do Vanderlei, não gostou do trabalho do Vanderlei, ponto, parágrafo. Isto à parte, a demissão do Vanderlei é injusta, ao meu ver. Por quê? Você pode demitir porque os jogadores não estão felizes com o trabalho. E é respeitável que a direção demita. Tomou a decisão de demitir, chamou, demitiu, não mandou dar o treino para demitir no final da sexta-feira. Então tá, ok, respeito. Por que eu acho, e aqui é a opinião, injusta? Porque ele pegou o time em 17º lugar no Campeonato Brasileiro, com 7 jogadores acima de 31 anos titulares, rejuvenesceu o time, revelou o Moscardo, que teve sondagem no Chelsea, efetivou o Murilo na zaga, que foi vendido. Então ele fez revelações e receita, diminuiu para até 3 jogadores acima dos 30 anos no time titular. Contra o Fortaleza foram 6, mas chegou a ter 3 titulares só acima de 30 anos. Então, rejuvenesceu, tirou o time de 17º lugar na tabela, levou para 10º lugar na tabela, que era a posição na quarta-feira à tarde, quando ele caiu, antes do São Paulo ganhar do Curitiba. Foi às semifinais da Sul-Americana, foi às semifinais da Copa do Brasil, ganhou o primeiro jogo do São Paulo, e no intervalo entre um jogo e outro contra o São Paulo, ele perdeu o Roger Guedes enquanto o São Paulo contratava o Lucas. O Corinthians vendeu o seu artilheiro enquanto o São Paulo contratava o seu craque. Então, assim, ele trabalhou mal no Corinthians? Não, quem trabalhou mal é o Corinthians. O Vanderlei não trabalhou mal no Corinthians. Agora, os jogadores não gostam dos treinos dele, não gostam do relacionamento com ele, não gostam do ambiente com ele. Isso pode ser justificativa para demitir? Claro que pode. Do ponto de vista do resultado, o Vanderlei não merecia demissão. Até porque a avaliação também é a gestão, né? Então, realmente, eles avaliam isso. No Corinthians, né, sempre foi falado dessa questão de gestão e o Vanderlei, infelizmente, o Vanderlei não deixou. Ele não. Onde ele vai, fica aquele clima pesado, né? Ele arruma polêmicas, enfim, claro, né? Não que ele iniciou alguma polêmica, mas a gente sabe como que é o trabalho do Vanderlei. E uma coisa importante, eu sempre o PVC lembra aí os feitos do Vanderlei, eu concordo com ele que temos que lembrar que o maior culpado é o Duílio
E na questão da demissão do Vanderlei, mostra que o Duílio tem um problema sério com o time, né? Porque se fosse para demitir o Vanderlei, que demitisse na data FIFA, então. Que o Corinthians teve 11 dias para treinar, o Mano chegaria, o Mano já estava no mercado, como o Corinthians perdeu o time muitas vezes, não contratando o Dorival, sendo eliminado com o Lázaro contra o Ituano no Campeonato Paulista, e ali o mundo pedia o Dorival, e ele, não, vamos insistir, vai dar tudo certo. Enfim, o Duílio tem um sério problema com o time, não tem como. Aí a demissão é entre... no meio de uma semifinal que poderia ser feita na data FIFA, se fosse para demitir. Não, e depois de ganhar do líder do brasileiro, e empatar com Fortaleza. Ou no jogo do Estudiantes, eventualmente, podia ser. Eu até acho que o jogo do Estudiantes não é uma vergonha como se pintou, porque o ano passado classificou contra o Boca Juniors, com o Boca Juniors perdendo o pênalti, com o Benedetti chutando para fora com gol vazio, e só não teve as 6 bolas na trave, mas também foi dramático e foi heróico. Só não teve isso, né, o PVC? Eu acho que foi diferente, PVC. Eu estava lá na La Bombonera naquele jogo também. O Boca quase não causou muito perigo para o Corinthians naquele jogo. O time do Boca também era um time meia boca, né? Era meia boca. O Estudiantes já não, foi pressão total do início ao fim. Mas eu acho que a diferença é a expectativa. Quando você vai jogar contra o Boca Juniors, você acha, eu vou perder na Bombonera, e quando você vai jogar contra o Estudiantes, você fala, eu vou ganhar em La Plata. Então, a diferença é de expectativa. O ano passado já foi um sufoco. Agora, que demitisse contra o Estudiantes, ou que demitisse... É que a questão central é que fazer justiça, o presidente tem que fazer com o seu clube. Né? Então, eu sou contra demitir no meio do mata-mata. Eu não faria isso se eu fosse chefe. Agora, isso pode se voltar contra mim, claro. Eu não troquei e perdi. Quem dá a cara a tapa? Eu mesmo. Então, eu, como analista, sou contra, não vou analisar nunca uma demissão no meio do mata-mata. Pois como foi semana passada, tem que demitir o Sampaoli porque você não tem chance de ganhar. Então, demite? Não, eu não sou o Eurico Miranda. Mas isso não quer dizer que não vai dar certo. E diante das informações que vocês trazem de que o elenco tinha observações negativas sobre o trabalho do Vanderlei, é muito complicado. Teve uma cena que me marcou demais, e hoje é fácil falar, mas eu teria dito na época, quando o Vitor Pereira chegou ao Flamengo, uma das primeiras imagens reveladas pela TV do Flamengo era o Vitor Pereira criticando a maneira como os jogadores faziam oração. Eu falei, rapaz, que loucura! O bom dia do cara é esse, é falar assim, vocês não sabem rezar, reza devagar, senão o homem lá não ouve. Eu falei, mas meu Deus do céu, para que isso? Para que clima ele vai criar? E aí vocês dizem, porque, gente, o futebol, o cargo de treinador não é só pôr 11 caras em campo e pensar em substituição, é administrar 40 seres humanos completamente diferentes entre eles. E aí, quando sai um pouquinho do controle para pegar de volta, Samir, é difícil, hein? Eu tenho uma fonte no Corinthians que ela fala isso. Tática, a maioria entende quase igual. O bom treinador é aquele que se destaca na gestão, e é que faz a diferença. E então a gestão realmente é algo que tem sempre que ser muito analisado, né? O PVC citou aí, deu vários argumentos em relação da parte técnica, né, do Vanderlei, e na verdade a gestão acho que pesou mais, né? Esse confronto que ele teve com o Maziotti, eu acho que ele errou também naquela questão enfim, a culpa é do Bidu, tá? Ele colocou para treinar o Renato Augusto e companhia num sábado à tarde, depois para jogar à noite, no mesmo dia. Mas aí o Bidu faz aquele pênalti contra o Goiás, o jogo, né, o Goiás sai na frente da Neoquímica Arena e ele tem que colocar os caras em campo. Enfim, aquilo ali foi um estopim, né, também. E pra tempo que eu via uns jogadores e veteranos ainda, né, treinarem e jogarem no mesmo dia.